Olá, muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre a agropecuária, setor apontado como um dos destaques do país nos últimos anos e que se mantém firme, mesmo com a crise provocada pela pandemia. A gente recebe Antônio Salvo, presidente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Muito boa noite, presidente. Boa noite a todos. Estamos aqui com muito prazer para falar um pouquinho da nossa querida federação, que esteve aí por 16 anos comandada pelo ex-presidente Roberto Simões. E agora, a partir de, basicamente, de janeiro, estamos sob o comando, junto com a nossa diretoria, o Renato e o Ebinho. Para quem não conhece, a Federação da Agricultura é sediada ali na Avenida do Contorno e representa 386 sindicatos espalhados por todas as Minas Gerais, onde o nosso sistema é bem capilarizado, e também dentro da FAENG temos o sistema Senar, que é o nosso braço S, e o Instituto INAIS, que é o instituto que pensa dentro da nossa federação. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Ao meu lado, Murilo Rocha, diretor de jornalismo do Grupo Band Minas. Muito bem-vindo, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, presidente. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Orion. Também participa da entrevista coletiva, Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Boa noite, Orion. Boa noite a todos, André, Murilo. Presidente Antônio Salvo, prazer. Obrigado, Orion. Boa noite. Presidente, o senhor começou falando um pouco do funcionamento da FAENG. O senhor acaba de assumir, um pouco mais de um mês. Quais são os desafios daqui para frente? O que o senhor espera aí para esse período que vem por aí? O desafio é legitimar a representatividade do setor. Isso é muito importante. Nenhum setor hoje, no mundo moderno, cresce sem uma representatividade compatível com o tamanho do setor da agropecuária mineira e brasileira. Então, o sistema FAENG, criado há mais de 70 anos, está aqui para fazer valer a voz do produtor rural. Trazemos as demandas do campo, oriundas dos produtores rurais filiados aos nossos sindicatos, que capilarizam essas demandas e trazem até a FAENG para que a gente possa entender cada um dos municípios e cada um dos diferentes setores da agropecuária mineira, para que a gente possa atuar nas condições técnicas, políticas e os vários pleitos que vêm do interior, canalizados na FAENG, para que a gente possa dar uma vida melhor ao nosso homem do campo. Uma pergunta de leigo aqui, talvez quem está nos assistindo também esteja com essa dúvida. A FAENG faz parte do Sistema S? É similar ao Sistema S o funcionamento da FAENG? Não. Dentro da FAENG, dentro do sistema FAENG, nós temos o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, criado há 29 anos, foi o último, o mais novo do Sistema S, que é o nosso braço técnico. Ele trabalha o nosso homem do campo, tanto o nosso trabalhador rural como o proprietário rural, dando assistência técnica, formação rural profissional e promoção social para o nosso homem do campo. Então, ela engloba o Sistema S, mas o Sistema FAENG é FAENG e Senar. Orion. Presidente, o que faz a federação? Vamos tratar de um problema mais recente aqui, Sim. com a mobilização em favor dos produtores afetados pelas chuvas, pelas condições climáticas. Ainda hoje, muitas regiões estão afetadas aí. É possível dimensionar essas perdas? Sim, é possível. Nós fizemos isso, Orion, e vale lembrar que nós, produtores rurais, gostamos muito de chuva. As chuvas são muito bem-vindas. O ano passado tivemos um problema de secas. A seca foi muito forte, principalmente no sul de Minas e algumas regiões do Triângulo de Alto Paranaíba, causando diversos prejuízos na cafeicultura, no milho safrinha. Este ano fomos surpreendidos com o início de período de chuva em outubro bem tranquilo, e a partir de novembro isso se intensificou e em dezembro tivemos chuvas torrenciais, principalmente no Mucuri, Vale de Jequitinhonha e norte de Minas, que são regiões que normalmente não têm chuvas fortes. E o prejuízo foi muito grande. O que nós fizemos? Nós fizemos um projeto Ajuda Minas, fizemos um levantamento dos prejuízos, e isso vale lembrar que a Emater também nos ajudou, junto com a Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais, para que a gente tivesse um levantamento, mesmo que estatístico, dessas regiões, levantando os produtos mais afetados, e reunimos esse pessoal dentro da federação, fomos conversar com a ministra Tereza Cristina, trouxemos para cá o governo federal, o governo estadual, os deputados, para que a gente juntos pudéssemos achar saídas para fazer esse produtor que está inviabilizado de produzir, voltasse a produzir normalmente. Vale lembrar também que o setor bancário, os bancos, as instituições financeiras tiveram juntos para que nós pudéssemos discutir realongamento de prazos, renegociações de dívidas, que se você pegou um crédito rural para produzir uma lavoura de milho e ela foi coberta por água, certamente você não vai ter dificuldade
de pagar aquele custeio. Agora, então, estamos conversando nesse aspecto com todos os setores. Em cima disso, desse assunto chuva, o senhor destacou bem, uma das regiões mais afetadas foi o Vale de Jequitinhonha, Sim. que é uma região pobre, muito pequenos agricultores também. A gente até chegou a conversar com alguns aqui na Rádio Band News, que pertence ao Grupo Bandeirantes, e vários falaram do problema que essa ajuda, às vezes, dos governos, dos órgãos públicos, acabam não sendo condizente com a realidade deles. Um, por exemplo, falou, estão antecipando o saco do FGTS. Mas a gente nem tem FGTS, a gente não é a nossa realidade, somos pequenos produtores e tal. A FAENG ajuda até nessa consultoria técnica, assim, para a pessoa saber como buscar essa ajuda? Totalmente. Nós damos orientação via os nossos sindicatos. Nós temos um escritório regional do Sistema S, do nosso Senar, em Araçuaí, que é bem no miolo do Vale de Jequitinhonha, no médio de Jequitinhonha. Então, o que nós temos que fazer? Entender exatamente qual é a dor daqueles produtores para que a gente possa trazer a medicação correta. Então, muitas vezes a gente sabe que nas cidades precisam de cestas básicas, medicamentos, colchões, agasalhos, mas no campo é diferente. No campo precisa de uma estrada que está inviável, impedindo o tráfego de leite, que precisa ser ordenhado todos os dias. Muitas vezes você tem que levar rações para alguma granja de porco ou de aves. Então, nós temos que ter esta ajuda focada no meio rural. E isso nós fizemos com um levantamento bastante completo para que a gente pudesse identificar a dor e trazer, dentro da nossa possibilidade, não é financeira, o auxílio necessário para que esse produtor volte a produzir. Presidente, a gente viu nesse início de ano, primeiro, chuvas na Bahia, né? E aí cenas de destruição, né? Cenas muito tristes, como pessoas perdendo casa, né? Enfim. Depois, a chuva vem para Minas Gerais. Sim. Cenas se repetem. São Paulo, a mesma coisa, e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E sempre os especialistas falam que as cidades não se prepararam da forma adequada, que havia uma previsão de chuva e que todos os problemas, ou pelo menos grande parte deles, poderia ser evitado. E no caso do campo, já tendo essa previsibilidade, sabendo que vai chover, algo pode ser feito? Tem como minimizar esse fenômeno natural que tem acontecido ano após ano? Primeiro, vale lembrar que os efeitos no campo são bem menos danosos que nas cidades, mesmo que médias ou grandes. Primeiro, porque as cidades são mal planejadas na sua grande maioria. Então, não respeitam a arquitetura, a geografia das cidades. O campo, o problema é sempre menor, mas ele existe. Principalmente, exemplo do Jequitinhonha, que a chuva que veio da Bahia veio para o Jequitinhonha. O que aconteceu com 4 ou 5 anos consecutivos de seca? Os produtores se aproximaram dos ribeirões. Então, foram avançando em áreas que eram dos rios. E aí sim, quando dá um ano de excesso de chuva, o rio recupera a área que era dele. E aí sim, ali tem perdas grandes. Mas, normalmente, o efeito danoso das chuvas, raras algumas exceções, é muito menor no campo. Mesmo porque nós temos solo que absorve a água muito melhor do que asfalto. Então, o efeito é sempre menos danoso. Presidente, queria fazer uma pergunta aqui, é o seguinte, Minas Gerais é uma potência na produção de alimentos e também na pecuária, o Brasil como um todo. Sim. Né? Por que alimentos tão caros, por que alimentos tão escassos, pensando numa população como um todo? Aonde que está, eu sei que é um desafio mundial esse, não só do Brasil, mas onde que está essa grande contradição de produzir tanto e ter oferta para tão pouco, sem alimento tão caro? Murilo, primeiro, eu vou discordar um pouquinho de você, porque não tem falta de oferta de alimento. Pode ter baixa capacidade de compra da população brasileira. E, neste momento específico, por um problema gigantesco causado por 2 anos de lockdown. Nós estamos pagando uma conta de 2 anos com pouco ou quase nenhum trabalho. Nós do campo fizemos a nossa parte, porém não somos uma ilha. Nós não vivemos isolado nem mineiramente, nem como o Brasil, nem como o mundo. Então teve um crescimento inflacionário no mundo inteiro. Haja visto inflações nos países como Estados Unidos, Rússia e outros estão, inclusive com Rússia com 2 dígitos. Então nós precisamos de entender que produzimos os nossos alimentos, mas tivemos um efeito de, exemplo, tudo que nós importamos, fertilizante, por exemplo, aumentaram os nossos custos em 70%, 80%. A pecuária leiteira hoje vive um momento dificílimo. Os fertilizantes aumentaram o valor dos grãos, soja e milho, que por sua vez aumentaram o preço da ração das nossas vacas de leite. E o preço não comportou um aumento. Então vivemos um momento difícil, mas vale lembrar,
O Brasil produz alimento de qualidade e em quantidade para a população brasileira. O que está de maneira desigual é o poder aquisitivo para, neste momento dificultoso pós-pandemia, termos acesso a uma facilidade de crédito e fluxo de caixa da população brasileira para comprar esses alimentos que encareceram não por culpa nossa, mas por um contexto mundial. Presidente, apesar de tudo isso aí, pandemia, clima, embargos, queda significativa na produção de café, por exemplo, Minas ainda é considerado o estado com maior diversidade agrícola no país. Aí. Qual a posição de Minas no ranking nacional hoje? Olha, Minas hoje pilota várias atividades que nós lideramos o ranking. A cafeicultura, mesmo passando por todas as dificuldades, 2 anos de déficit hídrico fortíssimo, principalmente no sul de Minas, onde tivemos regiões com 200, 300 milímetros a menos de chuva, e isso é muito para uma cafeicultura, ela sofre muito, é uma cafeicultura exigente em água. E depois 2 ou 3 geadas que atrapalharam a cafeicultura, por isso o preço do café está tão alto, porque não tem oferta, isso vale lembrar. Não adianta falar que o café recuperou o preço se você não tem um produto para vender. É exatamente a lei da oferta e da procura. O preço está alto, mas você não tem um produto. Então, em cima disso e de todos os problemas climáticos, podem ter certeza de uma coisa absoluta. Minas é forte na cafeicultura, forte no leite, forte na pecuária de corte, forte na suinocultura, forte em frutas, crescente em cana-de-açúcar, crescente em mel, um produto que está muito procurado, principalmente pela Europa. Nós temos a maior diversidade de todos os outros estados. Certamente nós precisamos continuar conduzindo o nosso agro de maneira firme, trazendo e inserindo pacotes tecnológicos para irmos modernizando esse agro, para cada vez produzirmos mais de maneira ainda mais sustentável e com alimento barato e de boa qualidade na mesa do nosso consumidor. E o dólar, presidente? É bom, é ruim? O dólar está nessa casa aí, mais de R$5. É uma pergunta que eu deixo para o senhor, mas eu vou deixar o senhor pensar um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e rapidinho a gente está de volta. Não saia daí. A entrevista coletiva está de volta. O assunto hoje é agropecuária e a gente recebe então o presidente da FAENG, Antônio Salvo. Presidente, eu deixei a pergunta então para o senhor refletir durante esse intervalo, né? Dólar alto, bom, ruim, tem lado bom, tem lado ruim? Deixa eu responder ela por etapas. Tá. Primeiro eu vou dizer que 90% dos produtores brasileiros não sabem o que é uma nota de dólar. Então, nós só sabemos que o adubo subiu porque o dólar subiu, ou o combustível subiu porque o dólar subiu. Uma pequena fatia que exporta no Brasil, aí sim, é muito bom o dólar mais valorizado, porque a gente tem maior poder de exportação. Mas isso não reflete o que é a realidade do campo brasileiro e mineira. Temos 90%, 85% de pequenos produtores em Minas Gerais. O dólar faz com que a gente possa atingir outros países. Exemplo, na parte de carne, por exemplo, estamos exportando para mais de 190 países. Isso não acontecia 15 anos atrás. A indústria frigorífica brasileira se modernizou, os pecuaristas melhoraram a qualidade da carne, melhoraram o ciclo do boi, encurtaram esse ciclo, fizeram um boi sem muda, sem dentes, como a gente fala que não fez a muda, ainda não completou 2 anos. Isso melhorou a qualidade da nossa carne, colocou a nossa carne no mercado mundial, que é altamente procurada, uma carne verde, é uma carne que transforma CO2 em capim por fotossíntese e vira proteína da melhor qualidade que é a nossa carne vermelha. O dólar, nesse ponto que está bom, sabendo que vamos ter sempre o acréscimo dos produtos importados que vão ser os nossos insumos para produzir os diferentes segmentos nossos. Mas podem ter certeza, remamos a favor da maré. Minas e o Brasil é um país da agricultura e da pecuária. Sempre vamos ter mais vantagens porque temos um país que, se souber trabalhar e se souber valorizar o nosso homem do campo, vai ter muitas vantagens e melhoria de renda, não só para o homem do campo, mas para toda a população brasileira. Agora, presidente, pensando, o senhor falou um pouco de tecnologia numa das suas respostas, e agora o senhor falou que 85%, mais ou menos, aí 80% dos produtores são pequenos produtores em Minas Gerais. Essa tecnologia, como é que está o Brasil, como é que está Minas Gerais hoje, essa tecnologia no campo? Ela também está no pequeno produtor? Sim. Ou ela se concentra basicamente nos grandes produtores?
É muito claro que ela chega mais fácil ao produtor que tem mais acesso e tem mais condição, principalmente de informação e comunicação. Mas o trabalho de assistência técnica tem sido feito durante todos esses anos e tirando a ciência gerada dentro das escolas técnicas mineiras, e nós temos várias, Viçosa, Lavras e outras, e também das nossas Embrapas, dos diferentes setores, trazendo, e aí é um desafio, trazer esse pacote tecnológico e adequar a esse pequeno produtor. Isso tem feito, por exemplo, no Senar, nós fizemos muitos atendimentos, milhares no ano passado, de assistência técnica gerencial. E não é só assistência técnica, é a parte de gerenciamento das coisas, principalmente o gerenciamento financeiro. Então não adianta trazer a tecnologia sem ele saber o gerenciamento financeiro das contas. Tem que ter uma continha azul no final do mês. Então é um desafio que nós estamos enfrentando de maneira firme e fazendo com que esse pequeno produtor também se insira dentro desse pacote tecnológico já amplamente criado de uma agricultura tropical. Tudo que temos, os nossos cultivares de soja, de milho, a própria bovinocultura, são criações dos brasileiros. Isso não foi herdado nem da Europa, nem dos Estados Unidos. Isso foi criado aqui dentro e vai ramificando e chegando até o nosso pequeno produtor. Temos vários programas que estão atingindo esses pequenos produtores e tirando-os dessa condição de baixa tecnologia, inserindo num primeiro momento de média tecnologia para fazermos com que ele tenha competitividade. Haja visto os queijos da região do Cerro, por exemplo, que estão ganhando prêmios na França. São pequenos microprodutores que aprenderam o pacote tecnológico, estão agregando valor ao seu produto. Só emendando essa pergunta, inclusive Minas Gerais está ficando produzindo azeite, vinho. Sim, vinho. Né? Minas é uma coisa espetacular, porque realmente, eu estive no sul de Minas agora e olhei e falei, o que são aquelas plantas roxas? São videiras que estão produzindo. Então, nós temos realmente o maior parque de diversidade de produtos. Isso é bom e é difícil, porque temos demandas em cada um dos setores. Temos muito onde crescer. Os norte-americanos se perguntam, mais de 2 décadas, qual que é a receita, o sucesso da produção agrícola brasileira, na soja, a carne. Enfim, apesar de todos esses contratempos, como é que o país consegue ser superior ao poderoso americano? Deixa eu dar um exemplo fácil. A soja americana precisa de algo como... Ela pode plantar a sua soja numa janela que a gente chama de plantio de mais ou menos 20, 25 dias. No Brasil, em algumas regiões, a gente pode ter 90 dias de janela de plantio. E mais do que isso. Nós podemos plantar a soja em setembro, colher a soja em janeiro e plantar um milho. Estados Unidos, temperado, tem uma safra. Nós podemos ter uma safra de soja, uma safra de milho e uma safrinha de gado. 3 safras na mesma área. Isso deixa, com todo respeito, os americanos loucos. Por quê? Porque temos um país tropical, que não temos temperaturas abaixo de zero, então temos um crescimento vegetativo grande parte do ano em muitas regiões brasileiras, e isso faz com que, com o pacote tecnológico, a gente possa ter 1, 2 e até 3 safras de grãos e de carne produzidos numa mesma área. Isso triplica a capacidade. Por isso é que nós utilizamos tão pouco da área brasileira. Temos 66% preservados, só produzimos nos outros 30%, em tudo, cidades, pecuárias, etc. Agricultura são 7%, só que 7 vezes 3, em grande parte desses. A gente pode plantar 3 vezes no mesmo canteiro, vamos dizer assim. Presidente, eu queria entrar em um tema que está no Congresso Nacional e gera muito debate, digamos assim, que é a questão dos agrotóxicos. Como é que o senhor vê essa discussão? Esse projeto que está tramitando, na visão do senhor, é adequado? Sim, o que nós precisamos é dar um esclarecimento, não do nosso setor, mas é esclarecer definitivamente sem nenhum viés ideológico, político, etc. Primeiro, não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas, que existem há muito tempo. E existem exatamente porque estamos num mundo tropical e se produzimos muito, consequentemente, temos muitas pragas. E essas pragas são compatíveis com tanto de novos alimentos que nós estamos produzindo dentro das nossas hortas, das nossas lavouras, da nossa pecuária. O que nós estamos aprovando agora, lá em Brasília, são novas moléculas. O que são novas moléculas? Moléculas mais modernas, menos tóxicas, menos danosas ao meio ambiente e, consequentemente, menos danosas aos seres humanos. Então, tirando as moléculas antigas e aprovando moléculas novas. E fazendo com que isso não demore 5, 6, 7 anos para serem aprovadas. Então, isto é inovação, isso é evolução em tudo.
A comunicação, nós tínhamos um telefone, temos outro hoje, temos um tipo de viagem aérea, você gastar para ir para a Europa 50 anos atrás, você ia de navio e gastava 30 dias. Chegou um ponto que nós íamos no supersônico e gastavam 4 horas. Então, é a evolução do campo. E certamente, esses novos produtos que estão entrando são mais sustentáveis, menos tóxicos e necessários para não termos que abrir novas áreas. Se não tivermos esses produtos, vamos diminuir a produtividade, encarecer o alimento e ter que entrar em novas áreas, o que não interessa a ninguém. Esse produto acaba entrando de outra maneira também, né? Acaba sendo contrabandeado também. A gente não pode afirmar isso, mas certamente se você encontra uma nova praga, como aconteceu aí no algodão há 5 anos atrás, e se você não tem a molécula que atinge essa praga e você não pode liberá-la neste ano ou no outro, você tem que achar uma saída para continuar produzindo. Então, a rapidez da liberação é fundamental para que a gente continue produzindo com tranquilidade. E nesse contexto de polêmicas, crise política, turbulência, eleições neste ano, crise econômica, pandemia, enfim, isso assusta o produtor brasileiro? Não, não assusta. Nós cavalgamos a razão e não precisamos de espora. Temos um país extremamente amigável com o que nós produzimos. Produzimos bem, temos tecnologia nova. Claro que politicamente precisamos, quanto mais estabilidade governamental nós tivermos. Mas eu sempre digo, e não tenho o menor medo de repetir, a interferência do Estado dentro das nossas vidas do homem do campo, quanto menos ele interferir, melhor. Nos dê educação, nos dê segurança, nos dê saúde, o resto nós fazemos, e fazemos muito bem. Crescemos da década de 70 para cá, de grandes importadores de alimentos, para um dos maiores importadores de alguns alimentos, somos líderes. À custa do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa tecnologia e da nossa capacidade de produzir num país riquíssimo. Mas podem ter certeza, nada foi dado de Deus aqui no Brasil, não. Muitas coisas vieram de fora e foram melhoradas aqui. Não temos medo de política, de intempéries. Vamos continuar trabalhando, confiamos e acreditamos. E os que nos ouvem, que não têm muito conhecimento do meio rural, conheçam um pouquinho mais, conheçam nosso produtor para entender como estamos ajudando o Brasil a ter uma balança comercial positiva e melhorar a vida não só do homem do campo, mas também os que moram nas cidades. A gente estava conversando um pouco antes aqui na entrevista, até de começar a entrevista, o senhor falou que às vezes as pessoas têm uma visão muito equivocada do homem do campo e acabam estigmatizando um pouco o produtor rural. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Monteiro Lobato fez lá o Jeca Tatu, com todo respeito, não é mais a nossa vestimenta, aquele chapéu de palha com um cigarrinho no canto da orelha com os dentes cariados. Somos pessoas mais humildes, mais tímidas, e isso é um grande problema. Temos uma enorme timidez de falar ali para a Câmara, conversar com os senhores, mas sabemos conversar, somos tranquilos, somos do bem e precisamos muito de melhorar essa imagem nossa. Hoje temos um conhecimento de muitas coisas, queijos, cafés. Temos cafés excelentes em diversas regiões mineiras, inclusive no Cerrado, no sul de Minas, nas montanhas de Minas, lá no Jequitinhonha. Bebidas de excelente qualidade que vão trazer dividendos para o Brasil. Então, nós precisamos, como um todo, melhorar a nossa imagem, mudar um pouquinho aquela imagem do bobo, para não falar jacu, mas para que a gente entenda que somos pessoas com um bom grau de escolaridade, com bom conhecimento, principalmente das técnicas que nós fazemos. Esse é um desafio do senhor também, à frente da FAENG, da comunicação? Além do produtor também, o setor tem uma imagem, às vezes, associada a desmatamento, agrotóxicos, como o senhor falou há pouco aí. Existem excessos nessas áreas aí? A FAENG orienta os produtores? Sim, nós não representamos os ilegais, nós representamos os produtores legais. Quem está fazendo coisas ilegais, absolutamente nós não defendemos. Então, nós defendemos o produtor legal, o produtor que tem sua fazenda legalizada, com sua reserva legal averbada. Vale lembrar que aqui no Sudeste, se nós tivermos 100 hectares, nós temos que deixar 20 hectares de reserva. Quem está bancando isso é o produtor rural. Então, numa pousada de 10 quartos, se eu a criar aqui em Belo Horizonte ou ali na Serra do Cipó, eu vou ser obrigado a deixar 2 quartos fechados por minha conta. Eu estou bancando essa conta. Eu não posso utilizar para deixar o meio ambiente sustentável.
Então, nós não comungamos e nem representamos quem faz desmatamento, quem faz grilagem de terra. Nós representamos o produtor que trabalha de sol a sol, de maneira sustentável, trazendo benefício para o nosso Brasil. Presidente, quando a gente vai no supermercado, até no sacolão, a gente tem visto cada vez mais aquela gôndola específica dos chamados produtos orgânicos. São bem mais caros, né? Tem essa questão, mas tem também ganhado um público não à toa, estão nessas gôndolas. Em que pé que nós estamos nessa história? Tem espaço para esse pessoal também? Sem dúvida. Tem, vamos dizer, isso é um nicho interessante, que deve crescer, mas como engenheiro agrônomo que sou, vale lembrar que onde você produz 10 quilos de um produto orgânico, você poderia produzir 30 quilos de um produto não orgânico. Então, para você produzir os 30 quilos, você vai ter que ter 3 vezes mais áreas. Então, vale sempre lembrar, e é uma missão minha, não como presidente da federação, mas como técnico, dizer que a agricultura orgânica precisa de mais área. Se produzíssemos 100% de todos os nossos produtos orgânicos, nós teríamos desmatado pelo menos mais a metade do Brasil. Então, isso vai ser um nicho crescente, mas temos que ter uma atenção nisso, porque senão cobrimos uma perna e descobrimos a outra. Presidente Antônio Salvo, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no Entrevista Coletiva. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço. Orion, muito boa noite. Um prazer, André. Obrigado, presidente. Prazer. Até a próxima, Murilo. Obrigado, boa noite. Agradecer ao presidente pela presença. Muito obrigado. E muito obrigado para você de casa, né? E para rever este e os outros programas do Grupo Band Minas, acesse o nosso youtube.com/TV Band Minas. Obrigado pela companhia, ótimo final de semana e até a próxima.